Sabe aquela sensação de que, mesmo quando tudo parece estar no lugar, tem alguma coisa faltando? Um vaziozinho lá no fundo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas ideias do livro A Revolução para entender essa jornada. Uma jornada que vai de um estado interno de escassez até uma vida de prosperidade de verdade. É um caminho fascinante e a gente vai descobrir junto. Para a gente começar a entender a raiz desse sentimento, o livro traz um conceito bem antigo, mas super atual: a perda da alma. E calma, isso não é nada místico ou religioso no sentido literal. É sobre uma desconexão profunda com a gente mesmo. Sabe, é aquele estado em que a gente perde a fé nas coisas, o propósito some e a pessoa se sente meio que à deriva, sem uma bússola interna para guiar o caminho. É a partir desse ponto que a nossa jornada de redescoberta começa. E aí que essa ideia antiga se conecta com algo que muita gente sente hoje. Sabe quando a gente faz todos os exames, vai no médico e tá tudo certo? Fisicamente não tem nada de errado, mas mesmo assim, o coração continua doendo, aquela angústia não passa. Então fica a pergunta, né? Se o problema não é no corpo, onde é que tá essa ferida? Bom, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora na nossa primeira parte: a alma perdida. Vamos tentar encontrar onde essa dor mora de verdade. E a resposta que o livro dá é bem interessante. A dor não está no corpo físico, mas num lugar que a gente meio que esqueceu como acessar: o reino intermediário. Pensa assim, não é um lugar que a gente acha no mapa, é um espaço simbólico, dentro da gente. É por isso que a dor de um coração partido, por exemplo, não melhora com remédio para o coração. A cura está em cuidar desse coração simbólico, nesse mundo interior com o qual a gente acabou perdendo o contato. Ok, então se existe esse lugar e um caminho de volta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que está bloqueando a passagem, né? Vamos conhecer agora esses inimigos ocultos que nos deixam nesse estado de desconexão. O primeiro grande inimigo é o que o livro chama de a névoa da ignorância. É uma metáfora perfeita, né? Pensa num nevoeiro bem denso na mente, que não deixa a gente ver as coisas como elas realmente são. É uma espécie de ignorância sobre o nosso próprio mundo interior. E é por causa dessa névoa que a gente acaba vendo escassez e problema em todo canto. Depois da névoa, vêm os complexos. Pensa neles como se fossem uns programas de computador rodando escondidos no nosso sistema, sabe? No nosso subconsciente. São padrões de pensamento e sentimento negativos, quase sempre baseados no medo. E eles ditam nossas reações, fazem a gente se sabotar e a gente nem percebe. Eles são tipo os diretores por trás daquela ansiedade que surge do nada, daquela vontade de procrastinar. E olha só que exemplo prático e perfeito para a gente entender a diferença. A pergunta é: por que estudar? De um lado, a gente tem a resposta movida pelo medo, pelo complexo. Estudo porque me sinto um fracasso, preciso provar meu valor. Percebe a pressão? Agora, do outro lado, a resposta vem da alma, da alegria. Estudo porque essa função me enche de alegria e determinação. A diferença é gritante. Agir a partir do medo só gera mais medo. E olha que ironia, é o caminho mais curto para a procrastinação. Tá, a gente já entendeu os inimigos. Mas e aí, como é que a gente sai desse ciclo? Agora vamos ver como acessar de propósito esse lugar de onde vem a cura e a prosperidade de verdade, o nosso reino interior. A chave, o portal de entrada para esse reino, é uma técnica chamada imaginação ativa. E aqui tem um ponto super importante. Isso não é a mesma coisa que fantasiar ou sonhar acordado, tá? A fantasia fica só na cabeça. A imaginação ativa é diferente porque ela envolve o corpo todo. A gente sente as coisas de verdade: calor, um arrepio, formigamento, emoções que vêm com força. É literalmente um diálogo consciente e vivo com o nosso mundo de dentro. E o mais legal é que nesse diálogo a gente não tá só, a gente encontra aliados. O livro usa um termo que o psicólogo Carl Jung usava: o povo pequenino, ou a pequena gente. Pensa neles como os construtores do nosso mundo interior. Sabe as fadas, os duendes, os 7 anões da Branca de Neve que trabalhavam na mina? É essa a ideia. Eles são a nossa força interna de realização, a nossa mão de obra interior. E essa ideia da pequena gente dá uma luz incrível sobre o que é a procrastinação. Lembra daquele exemplo de estudar por medo de ser um fracasso? Então, a procrastinação, na verdade, não é preguiça. São esses pequenos ajudantes internos se recusando a trabalhar. Eles se recusam a construir alguma coisa que é baseada no medo, na negatividade de um complexo. É como se a nossa essência, a nossa alma, dissesse: não, essa motivação não é de verdade, então eu não vou fazer. Agora que a gente já viu essa dinâmica interna, vamos entender como ela aparece do lado de fora, na nossa vida real. Vamos falar sobre escassez versus prosperidade.
Quando a gente vive a partir daqueles programas de medo, os complexos, e com aquela névoa na mente, o resultado é a escassez. E isso se manifesta em tudo. No relacionamento, por exemplo, vira falta de confiança, aquelas brigas que nunca se resolvem, aquele sentimento de que não dá para ser quem a gente realmente é, que precisa usar uma máscara. E o pior, esse estado interno vai se espalhando, sabe? Como uma raiz, e começa a afetar o trabalho, a saúde do casal, tudo começa a se deteriorar. Então, fica claro que escassez é muito mais do que não ter dinheiro, né? É um estado de espírito, um jeito de ser que cria verdadeiras armadilhas na vida. A gente acaba preso em ciclos de limitação. Nas finanças, sim, mas também nos relacionamentos, na saúde, em tudo. Já prosperidade, bom, é exatamente o contrário. E, de novo, a gente precisa tirar da cabeça que isso é só sobre dinheiro. Prosperidade é um estado de fluxo, de viver bem, é ter alegria, é sentir que a gente está crescendo, se desenvolvendo e se conectando de verdade com a gente mesmo e com as pessoas ao redor. E agora, prepare-se, porque esse é talvez o ponto mais chocante e importante de todos. Essa divisão entre um estado de escassez e um estado de prosperidade não é só uma metáfora, não é só psicologia, é biologia pura. Isso tem consequências físicas, reais, que dá para medir no nosso corpo. Olha só que impressionante esse contraste biológico. Viver nesse estado de escassez, de estresse constante e medo faz o nosso corpo liberar rios de cortisol. Esse hormônio, em excesso, literalmente envelhece e vai danificando o nosso cérebro. Agora, olha o outro lado. O estado de prosperidade, de alegria, de crescimento, ele estimula a neurogênese. Sabe o que é isso? A criação de neurônios novos. Então, de um lado a gente tem a destruição e do outro a construção. A escolha do nosso estado interno define o destino do nosso cérebro. É muito poderoso. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que dá um novo sentido para essa jornada toda. A gente não está aqui só para consertar problemas. Estamos, na verdade, participando de um grande ato de criação. É uma ideia que vem lá da alquimia antiga e que é de uma beleza imensa. A vida é a nossa obra. Cada momento, cada pequena escolha, cada passo que a gente dá nessa jornada para dentro de nós é como uma pincelada numa tela em branco. A obra-prima em questão é a nossa própria vida. E com isso, a gente chega na mensagem que talvez seja a mais libertadora de todas. A prosperidade não é um lugar distante para a gente chegar. Ela é o nosso estado natural. Essa jornada interior toda não é sobre consertar alguém que está quebrado. É sobre tirar as camadas daquela névoa, desativar aqueles complexos, para a gente poder se reconectar com a essência próspera que já mora dentro da gente. E para fechar, fica uma reflexão. Se a vida é essa grande obra de arte que a gente está pintando, cada dia é uma nova tela, uma nova chance de criar. Então a pergunta que fica para todos nós é: que obra-prima a gente está criando com a nossa vida hoje?